Os mercados estão atingindo extremos nunca antes vistos com esse setor de semicondutores e a gente agora volta àquela pergunta antiga que o próprio Michael Burry colocou pra gente de novo, se a gente está vivendo ou não uma bolha e se o Nasdaq está próximo ou não de crashar. Kevin aqui, pessoal, e vamos falar sobre todo esse movimento de semicondutores, toda essa alta, toda essa mudança, expectativa de lucro que a gente está vendo para esse setor, porque de fato tem colocado uma pulga atrás da orelha do mercado, se a gente está ou não naquele momento de novo de bolha, de euforia que a gente viveu lá na bolha.com nos anos 2000. O próprio Michael Burry, gestor que acertou o grande short ali de 2008, durante o subprime, colocou justamente essa questão dentro de uma das publicações dele no Substack, de que agora a gente pode sim estar de novo naquele momento da bolha.com, onde a euforia está na máxima, os mercados estão apostando muito forte em inteligência artificial, em semicondutores, e isso pode significar que a gente está muito próximo de um crash da Nasdaq e das bolsas como um todo. Então eu quero primeiro dar um contexto aqui e tentar colocar para vocês o que é esse setor de semicondutores, né? Porque às vezes não é claro para todo mundo. Esse setor de semicondutores, eles são todas as derivadas aqui de que surfam todo aquele movimento de infraestrutura com inteligência artificial. Então quando a gente fala de infraestrutura de inteligência artificial, a gente está basicamente falando de construção de data centers, a gente está falando de todo o CAPEX que as grandes empresas de tecnologia estão gastando, ele é convertido em GPUs, que é onde a NVIDIA consegue ir muito bem, essas placas de vídeo que a GPU, são as GPUs que a NVIDIA produz. A gente está falando de cabeamento, a gente está falando de memória, a gente está falando de memória RAM, a gente está falando de CPU, a gente está falando de uma série de derivadas que acompanham a construção de um data center como esse. E todas essas empresas que surfam, que produzem os chips de alguma forma, elas entram nesse bloco, nesse setor de semicondutores, direta ou indiretamente, através de uma primeira ou segunda derivada, mas elas surfam esse movimento desse gasto muito forte em infraestrutura com inteligência artificial. E essas empresas são as empresas que mais estão subindo, se a gente considerar, principalmente aqui, esse é o ETF SOX, que ele replica essas empresas de semicondutores. Então aqui tem as principais empresas de semicondutores e ele está absurdamente disparando, principalmente se a gente pegar nesse último 1 mês e meio aqui, pós-conflito, ele simplesmente subiu reto, subindo mais de 60%, 70% em 1 mês e meio depois que a gente chegou no final do conflito ali, né, que o mercado entendeu que a gente já estava chegando no final do conflito entre Estados Unidos e Irã, esse ETF disparou, tá? E se você olhar aqui, esse é o RSI que mostra se o mercado está sobrecomprado ou subvendido, ele ajuda a gente a avaliar bastante o nível de euforia da bolsa. Você vê que ele está atingindo aqui picos próximos do que foi lá em 98, 99, o que a gente passou na bolha.com. Então isso significa que essa alta muito forte do ETF do SOX de semicondutores, essa alta muito forte do mercado, ela é parecida em termos de euforia com o que a gente viveu na bolha.com. Você vê aqui que, óbvio, né, olhando para trás parece um pontinho pequeno aqui no gráfico, mas quando a gente coloca o RSI em perspectiva, a gente vê que são movimentos parecidos, tá? E não só o SOX está subindo muito, como também a gente tem o próprio ETF da Coreia, né, que está disparando. Se você olhar aqui numa janela de 12 meses, a Coreia sobe mais de 200%, a Coreia do Sul sobe mais de 200%, que é muito mais, é uma performance muito maior do que está entregando o Nasdaq e o S&P nesse mesmo período, né? E por que a Coreia está tendo esse movimento de disparar muito acima do restante? Porque a Coreia é um país, né, que é extremamente concentrado em duas únicas teses, duas únicas empresas. O ETF de bolsas da Coreia do Sul, praticamente 50% dele é concentrado em SK Hynix e Samsung. Essas duas empresas, elas entram nesse segmento de semicondutores, elas surfam a parte dessa alta de infraestrutura com inteligência artificial. Todos os pedidos dessas empresas já estão praticamente aqui esgotados pela NVIDIA e por outras empresas que precisam dos serviços delas, e por isso você está tendo esse disparo muito forte também desse ETF da Coreia do Sul, por ser um ETF extremamente concentrado em duas empresas, e que a gente começa a ver que essa alta dos mercados, ele começa a colocar aquele nível de concentração de novo nas máximas, né? Quando a gente começa a ter muita concentração, não só em performance, como também em concentração de ETF, de bolsa. Se a gente falar do, por exemplo, mercados emergentes como um todo, né? Esse ETF que é o EEM, que é o ETF do Mercados Emergentes do MSCI, principal ETF vista pelo mundo, acompanhada pelo mundo, que serve pra gente acompanhar como está o desempenho de mercados emergentes, você consegue notar que agora 25% desse ETF, ou mais de 25%, ou seja, mais de um quarto do índice de mercados emergentes agora, ele é representado por única e exclusivamente 3 empresas, que é a TSM, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, a Samsung e a SK Hynix. Essas 3 empresas, que são 3 empresas asiáticas, focadas nesse segmento de semicondutores, já representam mais de um quarto desse ETF de mercados emergentes do mundo. Então, se um gestor hoje estiver otimista com mercados emergentes, 25% desse otimismo dele é representado única e exclusivamente por 3 empresas do setor de semicondutores. Além disso, o próprio S&P está concentrado. O S&P hoje, praticamente um quinto do S&P, 18% do S&P
S&P está concentrado também em semicondutores. Então a gente vê que isso é um movimento que começa a chamar a atenção, começa a chamar as preocupações, justamente do que o Michael Burry trouxe pra gente em relação a que se a gente pode estar ou não entrando próximo de uma bolha e se a gente deveria começar a se preocupar com uma realização maior do Nasdaq, das bolsas como um todo. O Michael Burry, nessa publicação dele do Substack, ele até colocou pra gente aquele gráfico, né, famoso da bolha.com, e ele falou que a gente estaria muito mais perto aqui desse pico, né, do que foi aquela euforia da bolha.com, comparado com o movimento que a gente está hoje. A gente estaria aqui mais ou menos próximo das máximas do mercado e a gente estaria próximo de eventualmente ver um crash nas empresas de tecnologia. Óbvio que para a gente conseguir chegar na conclusão se é ou não uma bolha, a gente tem que falar de lucro. A gente tem que ver se essas expectativas de lucro dessas empresas estão de fato acontecendo. Porque esse mesmo medo e movimento aconteceu em 2024. Eu fui um dos que ficou bastante preocupado naquele momento com a euforia do mercado, porque o mercado começou a ficar extremamente eufórico, principalmente com a Nvidia, acreditando que os lucros da empresa iam explodir. O mercado pagou muito na frente e a Nvidia de fato entregou. Ela conseguiu entregar toda aquela expectativa do mercado, inclusive acima do que o mercado projetava, o que acabou fazendo com que toda aquela projeção otimista do mercado se realizasse. E a gente não viu um crash no Nasdaq, a gente não viu um crash nas bolsas, porque aquela bolha de fato não era verdade. Agora, o mercado começa a ter esse mesmo receio, porque o mercado já está pagando na frente por essas empresas que são segundas, terceiras derivadas de semicondutores, de infraestrutura, de inteligência artificial. E se a gente olhar, as expectativas de lucro dessas empresas também têm disparado. Então, o ETF SOX, por exemplo, que é o que a gente estava comentando agora, teve aquela alta fenomenal nesse último mês e meio, olha como está a expectativa de lucro do SOX, né? Ele também disparou. Então, se a gente olhar aqui em menos de um ano, as expectativas de lucro quase dobraram, né, nesse ETF como um todo, nas empresas que compõem semicondutores. Então, saindo aqui de $300 para quase $550 em pouquíssimo tempo, em menos de um ano. A gente viu essa disparada principalmente aqui nesse início de 2026, seguindo aqui um pouco pós o conflito, esse ETF começou a disparar, né? E o lucro, as expectativas de lucro do mercado acompanham, de certa forma, essa alta que a gente está vendo nos índices, nas ações, nos ETFs como um todo. E foi justamente nesse movimento que você também tem uma melhora de lucros para o próprio S&P, né? Porque já que 1/5 do S&P é semicondutores, você também vê que o S&P também segue essa linha reta para cima, com expectativas de lucro subindo. A gente já está aqui próximo de $360 de lucro esperado para o S&P em 2026, que se a gente parar para pensar agora com o S&P a $7.200, é 20 vezes lucro, um pouco acima de 20 vezes lucro, não seria nada de absurdo, não seria nenhum tipo de bolha o S&P negociar esse múltiplo, desde que esse lucro de fato aconteça. Então a questão é, ok, a expectativa do mercado para os lucros das empresas subiu, disparou. Esse lucro ele de fato vai acontecer? Essa é a próxima grande pergunta que a gente tem que responder. Porque se decepcionar, aí você vai ver grandes realizações e possivelmente crashes no Nasdaq, como o próprio Michael Burry está defendendo. E grande parte desse movimento de alta dos lucros, ele é acompanhado tanto por um ganho de margem, quanto obviamente um ganho de receita, né, de vendas aumentando. Se a gente olhar, esse setor de memória, ele é um setor extremamente cíclico. A gente fala isso já há algum tempo de Nvidia, que Nvidia também é uma empresa que historicamente foi bastante cíclica e desde 2022, 2023, com toda essa discussão de inteligência artificial, esse ciclo só vem aumentando, o capex das empresas só vem aumentando e ela continua surfando cada vez mais e mais receita. Esse aumento, né, de infraestrutura para data center, para todo esse gasto com inteligência artificial só tem subido e a Nvidia surfou isso. E isso também está acontecendo agora com o setor de memória. Se a gente olhar aqui a margem bruta da Micron, ela já está se aproximando aqui acima de 70%, nas expectativas para esse ano. Isso aqui é, obviamente, o projetado para o segundo trimestre de 26, já chega a próximo de 70%. O que significa que se isso aqui acontecer, a Micron, que é uma empresa de memória, ela vai conseguir entregar a mesma margem bruta, até maior do que a Nvidia está entregando. E isso é preocupante primeiro, né? Porque a Nvidia, ela de fato, ela tem um diferencial competitivo que é difícil de você replicar, né? A Nvidia tem o CUDA, que é o software deles integrado à GPU. A próprio design da GPU é difícil de replicar. A Nvidia tem um produto exclusivo, único. Quando a gente fala de memória RAM, né? HD, CPUs, esse tipo de produtos são produtos muito mais replicáveis. Então, quando você sai de uma margem bruta que até 2023 era negativa, né? Porque você tinha um preço de memória baixo, e isso obviamente acabava impactando na margem bruta da Micron de uma forma negativa e que disparou para 70%, você provavelmente vai começar a ver mais concorrência chegando nesse mercado, mais empresas vão querer começar a competir de alguma forma com essas empresas de semicondutores que estão surfando um movimento muito positivo com a alta de preço de memória. E isso obviamente vai equilibrando o mercado. Você traz mais memória para o mercado, que consequentemente ajusta, né, a oferta e a demanda, e aí você passa a ter de novo memória RAM mais baixa, os preços caem, as margens das empresas começam a diminuir novamente, e você tem todo esse balanceamento natural de oferta e demanda, e aí a gente pode ver parte dessas empresas que estão com expectativas de lucro gigante,
começarem a se ajustar. Além disso, não é tão natural a gente ver essa mudança tão radical de expectativas de lucro para o mercado nesse momento do ano. Se a gente olhar aqui também, vocês conseguem ver que sazonalmente a gente também está no momento que, para a média histórica, para o histórico do S&P, do que o mercado costuma acreditar em termos de consenso de lucro por ação ao longo do tempo, 2026 também está um pouco fora da caixinha, com essa disparada muito forte de expectativa de lucros subindo para o mercado. Então, se a gente considerar todos esses argumentos, você vai falar, bom, então é justificável essa alta que a gente está vendo no setor de semicondutores, já que as empresas vão dar muito mais lucro, pelo menos nesse primeiro momento. Depois a gente pode ter, de fato, um ajuste, a oferta e a demanda pode rebalancear, com mais concorrência entrando, com mais empresas chegando. A gente viu que isso, de fato, aconteceu de alguma forma em NVIDIA, a Amazon, o Google começou a fabricar TPUs e outros tipos de GPUs, né, de placas de vídeo que conseguissem, de alguma forma, competir com produtos da NVIDIA, e isso obviamente vai ser muito mais fácil de replicar aqui para essas segundas, terceiras derivadas de empresas de memória, pelo produto ser mais simples como um todo. Então a gente talvez não esteja de fato numa bolha, só realmente os lucros subiram muito porque o CAPEX das empresas de Big Tech subiu muito com essa demanda maior por data center, por infraestrutura com inteligência artificial. Sim, é de fato verdade, a gente saiu de um extremo absurdo que a gente estava durante o conflito, onde o mercado simplesmente buscava por proteção. Então esse é um momento aqui onde o mercado buscava muito por puts e a gente saiu de um mercado que buscava por proteção a qualquer custo para um mercado que está com medo de perder a alta a qualquer custo, né? Então é proteção ao extremo, medo de ficar de fora. Tá? É esse o movimento que a gente viu em termos de opção. Então existe uma euforia muito grande de fato no mercado e isso se traduz em opções. O mercado está muito tomado em opções, o mercado ficou de fora, talvez em parte dessa alta, e começou a comprar opções para se proteger de um possível rally, né, para não perder o rally de semicondutores que estava acontecendo, e isso acabou, obviamente, levando a essas consequências da gente ter uma euforia talvez maior do que deveria no curto prazo. Mas os lucros das empresas de fato estão vindo melhor, a margem está vindo melhor, e isso tende a continuar pelo menos ao longo desse ano e do curto prazo. Então, assim, não dá para a gente defender que é 100% bolha, porque está se traduzindo em lucro. A gente está vendo isso acontecer. Agora, se toda aquela expectativa de lucro do mercado vai acontecer, ou para frente, ainda o mercado está pagando um pouco na frente, e de fato a gente talvez não tenha isso realizado em várias dessas empresas, né? Em várias das empresas que parecem estar negociando ainda 10, 15 vezes lucro para frente, porque o lucro, o crescimento é tão alto que talvez ele não aconteça e na verdade a gente esteja vendo empresas mais caras do que o mercado está conseguindo enxergar nesse momento. Lá no grupo fechado que a gente tem, inclusive fica aqui o convite para você também fazer parte, é de graça, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo e lá no site preencher o formulário e você passa a ter acesso ao nosso grupo, onde a gente discute mais sobre isso 24/7, fala o tempo todo o que a gente está vendo de mercado e tudo mais, é bem legal. A gente discutiu justamente como parte de uma proteção para quem já estava surfando todo esse movimento muito forte de semicondutores que a gente conseguiu pegar em parte. AMD, Micron, SanDisk, Intel, tem uma série de empresas que está surfando muito esse movimento. E eu falei, gente, eu acho que é um bom momento para começar ou a colocar no bolso ou a começar a tomar proteções via algum short de SOCs, de ETFs. E eu acho que ainda existem alguns riscos à frente que vale a pena a gente ficar de olho caso a gente queira fugir de repente, uma realização maior que pode acontecer no curto prazo. Entre esses riscos, eu acho que vale a pena mencionar aqui primeiro, grande parte desse CAPEX esperado para a inteligência artificial, ele depende da Anthropic e da OpenAI fazerem a IPO ainda esse ano. A Anthropic e a OpenAI são, em grande parte, responsáveis pela, talvez, uma magnitude maior de toda essa infraestrutura com inteligência artificial. Só a OpenAI a gente está falando de 600 bilhões de dólares que eles já têm meio que comprometidos aqui com o mercado de CAPEX para inteligência artificial até 2030. Só que essa grana toda só vai acontecer se o IPO dessas empresas acontecerem. E são IPOs trilionários, né? A gente está falando aqui de IPOs acima de $1 trilhão. Ainda tem o IPO da SpaceX para acontecer esse ano, que vai ser também um IPO de 1,8 trilhões de dólares. Se tudo isso acontecer, o mercado precisa tirar dinheiro de algum lugar, né? Não existe dinheiro infinito. O mercado, para comprar esses IPOs acima de $1 trilhão de valuation, vai ter que tirar de alguma coisa da bolsa para conseguir alocar. E aí, obviamente, o que está subindo mais também tem o risco de realizar parte desses lucros para dar liquidez, possivelmente, para esses IPOs. E mesmo que esses IPOs não aconteçam, o risco também é grande. Porque se o IPO da Anthropic, da OpenAI não acontecerem esse ano, de onde vai vir o dinheiro para continuar todo esse financiamento, toda essa grana em infraestrutura de inteligência artificial, né? E a OpenAI está em disputa com o Elon Musk, a gente já falou sobre isso, o vídeo também vai ficar aqui na descrição. A gente já falou que a OpenAI também está em disputas com o Elon Musk sobre a possibilidade de não ser mais uma empresa com fins lucrativos. O Musk está processando a empresa e isso também pode atrasar o IPO, pode trazer riscos para a tese da OpenAI como um todo. Então isso é um risco que a gente tem que acompanhar, o risco de financiamento para a infraestrutura com inteligência artificial continuar da forma como o mercado espera. Um outro e segundo risco para essa tese de semicondutores
é o próprio conflito no Irã. A região do Oriente Médio ele é um destino natural, eventualmente, para essas empresas conseguirem alocar todo esse capital de infraestrutura para data center, porque a energia é barata, você tem capital mudante, você tem vários fundos soberanos prontos para ancorar esses projetos lá no Oriente Médio, só que agora, com o conflito no Irã, com grande parte da produção de petróleo desses países ou travada ou paralisada e você não está tendo fluxo mais porque o Estreito de Hormuz está fechado, talvez esses projetos, esse financiamento que também dependia em grande parte do Oriente Médio, dos países ali em volta, talvez isso também seque e é um risco também para a tese de semicondutores continuar explodindo no curto prazo. E por fim, você também tem esse risco que é a China, né? A gente vai ver o encontro do Trump com Xi agora no final dessa semana, e a China também é um risco muito grande para esse setor de semicondutores, porque caso a China tenha acesso, e isso vai depender muito da reunião do Trump com Xi, mas caso a China passe a ter acesso maior a esses chips, ao acesso às memórias de semicondutores dos Estados Unidos, a gente sabe que a China, a maior especialidade dela é em conseguir reproduzir, copiar o que o Ocidente faz de forma muito mais barata e eficiente. Então, assim, talvez grande parte da falta de oferta que a gente tem hoje para esse mercado de chips, que é o que está jogando a explosão de margem para cima dessas empresas, despenque no momento que a China entrar nesse mercado. Então, esse encontro do Trump com o Xi, a própria China entrando no mercado mais forte também de semicondutores, é um risco muito grande para a tese das empresas americanas. Então, acho que tudo isso são riscos importantes para se acompanhar. A gente vai ficar de olho, a gente está de olho já e acompanhando bem de perto essa tese de semicondutores, as possíveis realizações. Estamos tradando bastante isso. Então, fica o convite também para você operar com a gente. A gente está ao vivo todos os dias, das 10 da manhã ao meio-dia e meia aqui no canal, operando o mercado americano, passando todas as nossas teses, o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo, todos os trades que a gente executa. Você fica aqui convidado para participar com a gente, além também de você possivelmente entrar no nosso grupo fechado, o link está aqui na descrição. Aproveite, é de graça, é só você preencher um formulário lá no site que você já tem acesso ao nosso grupo, que também a gente fica ali 24/7 falando de mercado. É bem legal para quem gosta de acompanhar. E aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ver se talvez o Michael Burry estava certo no final e de fato a gente está numa bolha e o Nasdaq está perto de implodir, ou se ainda tem muito mais para andar. Obrigado por esse vídeo, é isso, e até mais. Valeu!